Câmara Entrevista de hoje, a gente conversa com a professora doutora Angélica Vieira Adami. Ela é doutora em Ciência de Alimentos pela Unicamp, é nutricionista especialista em controle de qualidade de alimentos e em vigilância sanitária, técnica em agroindústria pelo IFSU de Minas, com aperfeiçoamento em análises de produtos lácteos, atuando em pesquisa e docência na área de alimentos. A professora, ela é professora adjunta do curso de Medicina Veterinária e Nutrição da UNA, Pouso Alegre, e é técnica de cooperativa de leite. Olá, professora Angélica, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Bom, nosso assunto hoje, então, é o queijo Minas artesanal e o seu potencial para a agroindústria familiar. Professora, há vários tipos de queijos produzidos aí em nossa região, né? Mas qual é a característica marcante do tradicional queijo Minas artesanal? Esse assunto, né, do queijo e agroindústria familiar, ela já vem sendo muito discutida, né, há vários anos. A gente sabe que a base da economia, da família na nossa região é a agricultura, né, por mais que tenha se desenvolvido a indústria, mas aí surge vários tipos de queijos na nossa região. E cada vez mais tem se gourmetizado, né, essa produção de queijo, queijo com doce de leite, outros tipos de queijo. Mas realmente o queijo Minas artesanal ele é muito característico, né? Tanto que ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, né, o IPHAM. Então, Minas Gerais tem essa característica do queijo Minas artesanal, né? Ele é um produto tipicamente mineiro, né? Que vem ganhando importância crescente, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né? No exterior. E a característica dele é uma microbiota que é natural da pastagem aqui, né? De Minas Gerais. Então, ele é um queijo mais ácido, né? Ele é um queijo não tão curado, né? Ele é um queijo ácido, e ele tem a característica macia, né, branquinho, ele não é um queijo curado, né? E aí a gente vai ter o queijo Minas frescal, né, e o queijo Minas padrão, que entra dentro do queijo Minas artesanal. Então, a característica dele é um queijo suave, né, levemente ácido e com uma microbiota característica, né, com uma microbiota bem característica mesmo da nossa região aqui de Minas Gerais. E é possível, professora, fazer queijo Minas com leite pasteurizado? É possível sim, né? Aí começa agora toda a história, né? Essa questão aí do queijo Minas. Então, lá desde, né, da década de 30, quando começou a produção de queijo em Minas Gerais, tem essa história, né? Se eu pasteurizar o queijo, eu não consigo fazer queijo em casa, né? E a gente fala, né? Tem até uma frase que leite cru azeda a nossa saúde, né? Então, o queijo que é produzido com leite cru, ele pode trazer alguns riscos de doença, né? Contaminação, algumas doenças aí de origem alimentar. E aí o pessoal que produz queijo em casa tem o hábito de falar que não dá para pasteurizar o leite, né? Porque se pasteuriza o leite, né, no modo mineiro de se falar, o queijo desanda, né? Ele não coagula a massa. E não é realidade isso, né? A gente sabe que tem técnicas que dá sim para pasteurizar o leite. Dentro de um laticínio, dentro de uma produção industrial de grande porte, vai ter o pasteurizador, vai ter os tanques, né? Mas em casa, na nossa produção diária, numa produção menor, a gente consegue pasteurizar até mesmo no fogão, né? Então a pessoa ela começa a aquecer o leite, né? O leite acabou de chegar lá da ordenha, né? No caso, vai coar o leite ali para tirar alguma sujidade, e ali num próprio vasilhame, num caldeirão maior, a gente começa a aquecer o leite, mexendo bem devagar, né? Até chegar a 60 graus Celsius, né? Então a gente consegue comprar um termômetro desse de culinária mesmo, vou aquecendo o leite e vou manter ali por
30 minutos a 60 graus. O leite não ferve, né? Ele fica a 60 graus Celsius. Aí, nesse tempo, consegue matar os micro-organismos patogênicos e os micro-organismos deteriorantes e não vai desnaturar, né, o processo de coagulação no queijo. Então, dá para fazer sim. Vamos dizer assim, o segredinho aí nesse ponto é não deixar a temperatura do leite passar de 60 graus Celsius. Então, em casa, a gente vai controlando. Ah, subiu muito a temperatura? Tira o caldeirão do fogo. Subiu a temperatura? Coloca o caldeirão dentro de uma bacia ali com a água limpa e pasteurizar o leite. Por que que tem que fazer isso? Para inibir os micro-organismos patogênicos, né, que causam doença. Então, dá para fazer sim, é só colocar a quantidade certa de coalho, né, e não deixar o leite passar de 60 graus Celsius. Essa técnica a gente chama de pasteurização lenta. Mesmo quem já tem um tanque, o pasteurizador, né, muitas pessoas hoje já conseguem comprar um pasteurizador não industrial, tem uns pasteurizador a gás, aqui em Pouso Alegre tem várias propriedades, inclusive, que tem, né, que a gente visita, e a temperatura é 60 graus Celsius. Então, não importa se você tem um equipamento ou se você vai fazer de uma forma artesanal, é 60 graus Celsius. Passou dessa temperatura aí, nem que você estiver dentro da indústria, não vai dar ponto de coagulação mesmo, né? E usar um coalho de boa qualidade, tá? Então, é possível sim. Então, quer dizer que tem como pasteurizar o leite sem ter que investir muito em equipamentos caros, né, professora? Tem sim, com certeza, né? Foi isso que eu já comentei, né? Então, por exemplo, muitas famílias têm ali, né? Já tem esse hábito de ter uma sala de queijo, criou um local, né? Uma produção pequena ali, uns 5 metros quadrados, 10 metros quadrados, tem um lugar próprio de fazer o queijo. Então, ele, né, consegue, coloca um fogão, compra um caldeirão, deixa o utensílio separado, mas esse queijo, ele passa, né, é feito com leite cru, mas o leite tem todo um controle de qualidade muito rígido, né, uma saúde do rebanho muito controlada, né, na área de alimentos, ele tá ali todo dia, o leite passa por toda uma análise para depois fazer esse queijo com leite cru, não é simplesmente, né, fazer a ordenha e colocar o coalho no queijo e vender o queijo sem pasteurizar. Então, Certo. tem um controle anterior. Você falou aí agora de comercialização, né? Por falar nisso, como que está essa questão aqui em Pouso Alegre da regularização da produção de queijo? Por exemplo, eu faço queijo na minha casa, né? E quero vender, eu preciso ter um selo, é isso, professor? O que eu tenho que fazer? É realmente isso, né? Então, a gente tem 3 esferas de fiscalização, né? A gente tem o serviço de inspeção municipal, né? Que é quando eu quero vender o meu produto dentro do município. E aí eu tenho o serviço de inspeção estadual, né? Que aqui em Minas Gerais é o IMA. Aí eu vendo dentro do estado. Ah, eu quero vender fora do estado, né? Ainda mais a gente está muito próximo da região paulista e a procura é grande pelo queijo mineiro, e aí eu vou vender fora, né, de Minas Gerais, eu vou para o Serviço de Inspeção Federal, que é o CIF, né? Mas aí o pessoal quer começar, né, é pequeno, quer começar, ele vai procurar, né, o serviço de inspeção municipal, né? Aqui em Pouso Alegre a gente tem, inclusive é um serviço muito bem estruturado, né? Eu tenho muito contato com o pessoal do Serviço de Inspeção Municipal, um veterinário muito atuante, muito qualificado, e eles têm feito todo um programa, né, de qualificação dos produtores rurais, dá apoio, né, a unidade deles fica hoje no São João, então é só ir até o local, pedir ajuda, eles vão explicar o que deve ser feito, né, melhorias na construção, né, não dá para simplesmente fazer o queijo na cozinha de casa, tem que ter uma salinha própria, com banheiro, né, tem que estar toda cercada para os animais não estar tendo contato com o local, né? Tem que ter uma água de qualidade para lavar os utensílios. E aí, quando está todo certinho esse local que vai ser produzido o queijo,
aí o fiscal vai dar a liberação para começar a comercializar dentro do município. Ele vai ter o selo, né? Ele tem que ter uma rotulagem nutricional, né? Ele tem que ter todas as informações, né? Hoje eu trabalho muito com isso, eu tenho uma empresa que faz esse tipo de trabalho e a procura em Pouso Alegre tem sido muito grande, né? Cada vez mais os produtores da cidade, né, têm se regularizado, e isso deixa a gente muito feliz, né? Porque é sinal que está tendo essa consciência que precisa melhorar mesmo e ter esse selo para poder comercializar. E como que está essa questão do selo artesanal aqui em Minas Gerais? Então, isso é uma história, ela é bem complexa, né? Foi em 2018, 2019, o governo federal lançou um selo que chama selo para produto artesanal, né? Selo artesanal. Aí cada estado adotou uma política de colocar um produto de origem animal dentro do que a gente chama de selo arte. Por exemplo, em Santa Catarina, o selo arte para produção de peixes, no Paraná é muito voltado para a parte de produção de linguiça, e em Minas Gerais se destacou o selo arte para a produção de queijo Minas Frescal. Só que quando lançou, o pessoal começou a achar que todo mundo, qualquer produtor que tivesse uma produção denominada artesanal, poderia ter o selo arte. E não é assim que funciona, né? O selo arte, quem dá o selo arte, né? Quem libera o selo arte é o IMA, né? O IMA hoje, desde que começou, tem de 3 a 4 só a agroindústria familiar que está cadastrada no selo arte. Então, o produtor, para ele ter o selo arte, ele tem que passar pelo registro no IMA. Então, ele vai fazer o registro no IMA, né, no Instituto Mineiro de Agropecuária. Depois de 2 anos ali avaliando toda a produção, ele vai ter o selo arte. Ele tendo o selo arte da produção, ele pode vender no Brasil todo. Ele não precisa ser cifrado, não precisa ter o CIF. Mas o controle do selo arte é muito voltado para a saúde do rebanho. Então, a documentação que ela é muito robusta. Então, a pessoa, quando ela parte que vai ter o selo arte, ela tem que ter toda uma estrutura, um histórico anterior ali do produto, né? Se está tomando, o rebanho está com a vacinação em dia, tem que ser os mesmos animais 2 anos dentro da produção, tem que ter nota fiscal. Nossa, é todo um programa. Então, não é simplesmente, eu sou produtor artesanal, eu vou lá no IMA, vou ter o selo arte. Não é assim. É bem regrado. Hoje, o Brasil, quando a gente pensa em fiscalização no Brasil, o estado de Minas Gerais é modelo de fiscalização para os outros estados. Então, realmente, produzir em Minas Gerais, você tem que estar determinado e seguir a legislação à risca. Isso é ruim? De jeito nenhum. Não é ruim por quê? Porque a gente sabe que o nosso produto é de qualidade, né? Então, vale a pena investir. Realmente, quando a agroindústria familiar, ela foca que ela vai vender o produto, o retorno financeiro é muito bom, né? Porque os nossos produtos em Minas é de qualidade e o consumo é grande de queijo, né? Principalmente nas grandes cidades. Então, a gente vende-se muito bem, mas para vender tem que estar estruturado, tem que pensar que não tem que ter só lucro, mas a gente tem que vender um produto de qualidade, né? Bom, professora, para finalizar o nosso bate-papo, o queijo faz bem para a saúde? Qual que é o consumo recomendado? Com certeza, queijo faz muito bem para a saúde, sim. Eu amo queijo, né? O bom mineiro tem que amar queijo. Eu estudo queijo já vai fazer 16 anos, né? Graduação, no mestrado, no doutorado. Meu doutorado foi toda uma linha de pesquisa avaliando os benefícios do queijo na saúde, né? O queijo da canastra. E a gente viu assim que o queijo de Minas ele tem muito o que a gente chama de micro-organismo probiótico, né? Aquele micro-organismo que faz bem para a saúde, né?
Então, o queijo Minas Frescal, tá, gente? Tem vários tipos de queijo. A gente está falando aqui do Minas Frescal, né? Ele tem uma propriedade, assim, muito boa, né? Na saúde intestinal, né? Tem compostos bioativos, né? É o chamado alimento funcional. Mas como todo alimento, a gente não pode exagerar, né? Se consumir demais também vai fazer mal para a saúde. Então, aí, no máximo que a gente pode consumir é 100 gramas de queijo por dia. Então, é uma fatia, né, no café da manhã, uma fatia no café da tarde, e dá preferência para queijo mais fresco, né? Aí tem outros tipos de queijo que ele já vai ter mais gordura, aí não vai ser tão, não vai fazer tão bem para a saúde. Então, a gente pode consumir, mas também não pode exagerar. Tá certo, professora, É a gente isso. agradece a sua participação aqui na TV Câmara. Muito obrigada pelo convite, espero ter ajudado. E o pessoal que quiser entrar em contato, tirar dúvida, também eu estou à disposição. Tá Muito certo. obrigada. Hoje nós conversamos então sobre o queijo Minas artesanal e seu potencial para a agroindústria familiar. Conversou com a gente a professora doutora Angélica Vieira Adami. Ela é doutora em ciência de alimentos pela Unicamp, é nutricionista especialista em controle de qualidade de alimentos e em vigilância sanitária, é técnica em agroindústria no IF Sul de Minas, com aperfeiçoamento em análises de produtos lácteos. Ela atua em pesquisa e docência na área de alimentos, é professora adjunta no curso de Medicina Veterinária e Nutrição da UNA Pouso Alegre e é técnica de cooperativa de leite. Lembrando você que acompanha a gente em casa que esse programa é uma parceria entre a UNA Pouso Alegre e a TV Câmara Pouso Alegre para levar informações para você, produtor rural. Obrigada pela audiência, até a próxima.